caro telespectador, é um prazer, como sempre, de estar aqui nesta bancada na TV Assembleia, apresentando o programa Gente da Gente. Mas eu não inicio um programa sem agradecer a vocês que estão atrás das câmeras, que estão cortando, que estão no ponto dizendo as coisas, passando os que nos telefonam. Então, muito obrigada a você, Jonatas Fragoso, hoje o Paulo está aí. E o meu obrigado muito, 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 muito grande para que eu chamo minha chefinha, mas ela não gosta, que é a Gorete. Certo? Nós estamos aqui mais uma vez para começar. Mas antes, eu quero fazer um convite para vocês. A Bienal vem aí, a 11ª Bienal Internacional do Livro. E o grupo de comunicações, ou o grupo de comunicação, um corrige, diz que é comunicação, outro diz que é grupo de comunicações, então vocês entendam o que quiser. Lançará a sua 11ª também revista na Bienal. Essa aqui foi uma das nossas revistas que eu trouxe para mostrar, certo? E a Bienal esse ano será também a 11ª Bienal e com o tema Brasil-África. E a nossa revista convida vocês para escreverem também sobre o tema Brasil-África ou o tema que vocês quiserem. Já soltei o edital, vocês já estão sabendo o edital. Se não estão, telefonem para 9994-9500, 9994-9500 e vamos fazer essa Bienal brilhar cada vez mais, porque são tantas pessoas, vai ser ali em Jaraguá, esqueci o nome, no Centro de Convenções. Maravilha, meu filho, porque vocês estão com a apresentadora mais idosa do Brasil, Cláudia de Bulhões, apresentando o programa Gente da Gente com 80 anos, com muito orgulho. E orgulho de estar sendo aceita na TV Assembleia. Mas deixemos de lero-lero e vamos para o que hoje nós trouxemos assim uma personalidade. Aliás, o nosso programa só traz personalidade. Essa personalidade eu considero assim, ela me representa. É uma mulher de fibra, é uma mulher guerreira, é uma mulher que não tem medo de nada, digamos, tem, mas os medos dela são diferentes das mulheres que às vezes nós mulheres temos, né? Até pelo treinamento dela. Nós estamos aqui com a Tenente Coronel Josiene Liba. Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, né? Sinto muito honrada pelo convite. Se você me permite, eu vou lhe chamar, eu vou tirar o tenente, porque senão fica muito grande, Tenente Coronel. Fique à vontade. Né? Mas quem lhe conhece já vê as suas estrelas, mostra as estrelas dela, mostra de novo ela e sabe que ela é Tenente Coronel. Quase ninguém chama Tenente Coronel de Tenente Coronel, é só Coronel, Coronel, Coronel. Josiene, para nós é uma honra e um prazer você fazer parte, vamos dizer assim, do secretariado feminino do governo. Porque foi o primeiro governo do Brasil a ter, em sua maioria, secretárias mulheres. Aí você vai dizer, mas eu não sou secretária do governo. Então diga, explique para o nosso telespectador o que você, nesse momento de tanta responsabilidade, está executando, desenvolvendo e nos defendendo. Bem, Cláudia, hoje eu faço parte do alto comando da Polícia Militar. Né? Eu fui a primeira oficial do Estado Maior
a primeira oficial do Estado-Maior a compor o alto comando, e o alto comando é justamente ele é composto por todos os coronéis no último posto. Né? Então, Que chama um coronel fechado? Como chama o coronel fechado, chama o meu comandante chama de coronel full. E assim, digamos, são todos os coronéis que decidem os destinos da nossa instituição. Esse grupo, né, o alto comando, ele traça todas as estratégias, eles alinham algumas estratégias também. Então, assim, tudo é desenvolvido nesse setor, né? Digamos assim, é o alto comando mesmo, né? É a parte pensante e que toma as decisões da nossa instituição. Que responsabilidade, não é, Josiane? Isso, e ao fazer parte, né, ao ser designada para ser diretora de comunicação, eu assumi uma função, né, de coronel full, coronel fechado, e faço parte, integro esse grupo. Então, assim, é uma responsabilidade, a gente está ali principalmente para trabalhar não só a comunicação, mas sempre que assessorar também o comandante assim que ele precise, né? E levar pautas, sim, sobre as nossas questões femininas também, né? Para que a gente tenha também os nossos anseios atendidos, né? As nossas necessidades, que muitas vezes é um detalhe que a gente que já é mulher vai entender melhor. E a gente está lá para isso, para assessorar e desenvolver, né, a comunicação da instituição, fazer com que a nossa instituição ela realmente tenha uma reputação fortalecida, uma imagem fortalecida, né, porque não é fácil, são desafios todos os dias, a comunicação da Polícia Militar, mas a gente está aí para isso, justamente para vencer esses desafios da melhor maneira possível. Mas você, na sua simplicidade, você não falou uma coisa muito importante, que você não faz parte só do Estado-Maior, você é diretora, explique. Diretora de comunicação social, né? Que antes era uma assessoria, há 2 anos passou a ser uma diretoria de comunicação social, onde a gente tem diversas atribuições. Não só a parte de assessoria de imprensa, mas a gente tem a parte cerimonial, a parte de mídias, desenvolvimento, planejamento, nós temos parte de criação. Então, assim, nós estamos sempre em movimento, né? São muitas ações e a gente está o tempo todo, digamos assim, se desafiando para levar da melhor maneira possível a nossa instituição para a sociedade, né? Através das redes sociais, através da imprensa, através de todos os canais. Coronel Josiane, você é diretora de comunicação social da Polícia Militar. Tem outras mulheres nesse departamento que chama? É uma diretoria, sim. Uma diretoria? Temos. Nós temos jornalista, nós temos relações públicas. Mas todas militares? Todas militares. Nós temos, no meu setor, eu até tenho mais mulheres. Certo. Né, nas diversas funções, né? Porque tem secretaria, tem policial que está na parte de mídias, temos 2 jornalistas. Então, assim, é bem mesclado. A polícia em si, ela já vem tendo toda essa participação feminina nos outros setores, né? Às vezes ainda não tanto nas partes nos comandos, porque você tem que estar naquele posto, mas sim, nós temos policial feminina em diversos setores. Eu acho muito interessante, porque é uma responsabilidade muito grande, porque elas fazem, mas se houver algum problema, você é responsável. Sim. Quem está à frente, né, tem o ônus e o bônus da função. Josiane, e você? Quando você é convidada para assumir esses altos cargos da Polícia Militar, e que são do Estado de Alagoas, né? A Polícia Militar fazendo parte do Estado de Alagoas, você faz parte do alto comando do Estado de Alagoas. Isso não lhe assusta, não? Porque a gente acha que mulher tem medinho, né? Não, eu acredito que tudo o que eu já fui passando nos meus postos, tudo que eu aprendi nos meus cursos, tudo que esses 24 anos, foram me preparando justamente para estar onde eu estou. E a gente chega, né, quando a gente vai aproveitando os ensinamentos, as oportunidades, sendo observador, fazendo o seu trabalho de forma correta, a gente realmente se prepara, né, para os desafios. E eles são vencidos de forma tranquila.
eu vou lhe deixar de saia curta. Ela já fica assim. É verdade que quando os policiais lhe veem na rua, morrem de medo. Não, gente, hoje eles têm... Isso é folclore? É folclore, é folclore. A gente tem uma relação muito boa dentro da instituição, a hierarquia, a disciplina, ela funciona tranquilamente, mas não tem essa questão dessa falta de acesso. A gente hoje é muito mais próximo da tropa, né? Então, assim, eu não acredito muito que eles tenham medo, não. Eles respeitam. Né? Respeita pelo meu posto, respeita pela minha pessoa. Faz de conta que eu chamei o respeito de medo. Isso, né? Respeitam, tem a questão funcional mesmo, né? A gente é normal. Como que você é vista? Você como mulher, tem outras mulheres no Estado-Maior? Hoje, a oficial do quadro do Estado-Maior só tem eu, mas nós temos duas coronéis da área de saúde. Uma médica, que é a Coronel Simu, e a enfermeira, que é a Coronel Joana Dark. Certo. Mas, digamos assim, coronel combatente, Não, só tem você. Isso. Gente, que honra nós termos aqui a Tenente-Coronel Josiene Lima, que é a única que pertence ao Estado-Maior, porque, digamos assim, como combatente. Participo do alto comando, sendo oficial do Estado-Maior. Agora, você vai explicar, talvez eu saiba um pouquinho, mas não saiba tanto. O que é o Estado-Maior? O quadro do Estado-Maior... Porque o Exército tem, a Marinha tem, Esses né? são todos os oficiais, né? Hoje, com a mudança da nossa lei, né? Lei de Organização Básica, mudaram algumas denominações. Mudaram algumas denominações. Então, nós éramos do quadro combatente, quadro de oficial combatente. Hoje nós somos do quadro de oficiais do Estado-Maior, né? Então, os oficiais, eles são do Estado-Maior e é onde comporta todos, tenentes, capitães, coronéis, mas a diferença aqui, talvez fique, é que eu faço parte do alto comando, que aí é que tem essa diferença. Mas todos nós, oficiais, somos do quadro do Estado-Maior. Os que eram combatentes, hoje são do quadro do Estado-Maior. Mas existem os combatentes. Sim, não temos mais. Não no Estado-Maior. É porque todas as nomenclaturas elas foram modificadas, né? Mas, assim, o que a gente chamava antigamente de combatente, né, que são são os oficiais de praças que vão para os... que é diferente tem o quadro administrativo, tem o quadro combatente, né, antigamente, que os oficiais, que é o ACRA do quadro administrativo, que ingressavam como praças. E os oficiais combatentes, que ingressavam pelo curso de oficial. Então, hoje nós somos os oficiais que ingressam pelo curso de oficial, eles são oficiais do quadro Estado-Maior. Certo. Que responsabilidade, né? Como que você entrou na polícia? Quando vocês puderem aí, vão passando algum PIP dela em função, ou aí de vez em quando vocês passam, sem precisar eu ficar falando, passe agora, sabe? Porque aí eu me desconcentro aqui. E não tem nada assim daí para passar de PIPs e segmento. Então, vocês podem passar o que acharem que devem. Aí eu estou dizendo, pronto, ela comandando uma tropa, certo? Aí eu pergunto, como é que você entrou na Polícia Militar? Eu entrei há 24 anos, fiz o concurso pela Universidade Federal de Alagoas. Antigamente era um concurso pela universidade, fazia juntamente com o vestibular, era a mesma prova de vestibular. E, assim, eu já estava na universidade, eu já estudava, fazia comunicação social, né, fazia relações públicas. E um amigo, ele falava muito, por sinal, eu sempre cito o nome dele. Ele é o irmão hoje ele está na reserva, o Coronel Saraiva. E na época ele era tenente, ele falou do CFO, faz o CFO, você vai gostar e tal. E, assim, eu ficava naquela curiosidade. Eu tinha vontade eu sempre pensava quando era mais nova, né? Desculpe, vocês falam as siglas, mas as pessoas não sabem. CFO Certo, o curso de formação de oficiais. Pronto. Que é o ingresso antigamente para oficial combatente, que agora é o ingresso para oficial do Estado-Maior. Certo? Então, quando eu fiz vestibular, né, esse amigo, né, o Coronel Saraiva, ele estudava comigo na universidade e ele me falou, faz para oficial.
Eu disse, eu tinha essa predisposição, assim, eu achava uma coisa de investigação, detetive, alguma coisa assim. A gente sempre pensa que polícia é prisão. Tá preso, não tá preso, né? Não, não. E tem tanta coisa por Não, trás é que um nós vamos universo. saber, meu telespectador. Então, assim, aí fiz o concurso, passei os 3 anos na academia e estamos aí, já são 24 anos de instituição. 24 anos. Como é que foi o seu andar dentro da Polícia Militar? Bem, eu passei por diversas unidades, né? Passei 3 anos na antiga assessoria de comunicação. Eu saí recém-formada, sabiam que eu era graduada na área e me cooptaram para lá, né? Então, fui trabalhar na assessoria de comunicação. Passei pelo Cefap, que é o Centro de Formação de Oficiais, Centro de Formações de Praça. Também passei pela academia, que forma os oficiais. Fiquei um bom tempo na área de ensino, 3 anos na área de ensino. E depois saí, fui comandar, né? Fui ser subcomandante do Cefap, à época. O que é Cefap? O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, que é o Cefap, e fui subcomandante de lá. Saindo, eu fui para o meu primeiro comando, né, que foi o BPRV, o Batalhão de Polícia Rodoviária. Gente, é isso aí que eu tenho assim, maior orgulho, porque não foi fácil, não. Não. Eu fui ainda enquanto major, recém-promovida, e eu fui num período assim, pós-pandemia, a gente ainda estava nessa questão assim, porque o Cefap, já posso falar o Cefap, já sabem que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça. A gente passou por um momento assim, foi muito complicado. O comando, né, na época eu e o Coronel Marlon, ele era comandante, e a gente teve uma dificuldade porque assim, eram 1.000 alunos quase, depois vai ficando, vai diminuindo, mas assim, aproximadamente 900 alunos que estavam todos para ter aula e a gente tinha que ter o afastamento, todo dia era um protocolo. Pandemia. E a gente teve que se reinventar, isso nos aproximou muito. Olha que a lindo. Equipe de trabalho. Olha lá. Aí o EPRV, nossa, meu primeiro comando, né? Tem um xodózinho por ele, pelo batalhão. Mas assim, aí foi no Cefap, na época da pandemia, né? Eu era subcomandante de lá. E assim, foi um aprendizado gigante. Foi muito, assim, de gestão, de como a gente se reinventar, né? De todos os cuidados. Olha aí, ainda estão ali de... Aqui foi o BPRV, que assim que eu saí do Cefap, eu fui assumir o BPRV. Mas ainda estava quase na pandemia, A gente todo ainda mundo estava de máscara. ainda foi pandemia. E assim, sempre é um desafio, né? Tudo que é novo, ele vai lhe dar um desafio, eu nunca tinha comandado. E assim, mas a gente, como eu disse, a gente vai aprendendo e aí, assim, tudo que a gente viveu, você vai observando que lhe preparou para esse momento. Se você prestou atenção, se você não passou despercebido pelas etapas, você vai perceber que você foi preparado para isso. Que coisa bonita, eu gostaria que você repetisse. Quer dizer que tudo que a gente passa, a gente está sendo preparada para algo mais. Algo maior. Deus sempre está nos preparando para algo maior. E a gente precisa estar atento a esses detalhes, a esses insights, né? Para que a gente possa aproveitar o hoje e poder colher esses frutos lá na frente. Para quando o desafio chega, a gente não ser pego tão de surpresa. Então, assim, é lógico que a gente tem aquele receio. Eita, né? Vou dar conta, mas aí depois aquela vozinha interna diz, vai, né? Vai que vai dar certo. E deu certo. Foi uma experiência muito gratificante, o comandar o BPRV. Eu passei 1 ano lá, saí de lá para fazer um curso, né, que era o último curso para a gente, que é oficial, poder chegar ao último posto de coronel FU, né, que é a chegar ao próximo posto. Então, eu escolhi sair para já me qualificar e já ficar pronta, né, em condições. E assim, depois de lá, depois do curso, eu voltei, comandei o 5º Batalhão, na área do Bento Bentes e adjacências, né, um batalhão. Nossa, o 5º Batalhão é um batalhão muito difícil. E assim como no BPRV também, né, eu fui a primeira comandante, e lá no batalhão também. E assim, é uma área que tem muitos desafios, sim, mas é uma tropa muito boa, uma tropa muito aguerrida. Até hoje eu não tive dificuldade com as tropas que eu comandei. Era isso que eu ia perguntar. Como que você, mulher, é vista, porque a maioria ainda é homem, não é? É. Como é que você é vista, como é que você é respeitada? Porque isso a gente sabe de lá de fora que você é respeitadíssima. Eu acredito que a nossa trajetória dentro da instituição é que faz com que
eles têm um respeito funcional, que tem que ter, mas assim, vai além disso, é um respeito à pessoa. Então, isso você só conquista com o seu exemplo, com o seu trabalho, com a sua forma de tratar as pessoas. Né? Então, assim, eu passei 3 anos trabalhando quando eu era tenente no BPE, que é um batalhão de polícia de eventos, que ele não era de eventos, ele praticamente é um batalhão de área que fica na Ladeira do Óleo, no Jacintinho. Então, assim, a gente era uma área também muito complicada na época. E, assim, até pela geografia do terreno em si, né? São muitas grotas, então às vezes a gente tem dificuldade de acesso e tudo, mas assim, como um todo, né? Eu passei 3 anos lá e eu gostava muito do trabalho, gostava muito da tropa que a gente comandava, eu era tenente, e assim, e sempre foi assim, os desafios eles sempre vieram e foram vencidos, graças a Deus. Então assim, sempre foi muito tranquilo. Eu acredito que esse respeito vem por a gente também ter passado pela tropa, por a gente também ter trabalhado. E pela sua né? luz. É. Que não adianta a gente só dizer isso, não. Mas é porque é uma mulher iluminada, uma mulher abençoada por Deus. Obrigada. Não é? Então, para poder levar isso adiante. Mais ou menos, quantos militares tem? Assim, na ativa? A gente tem, que eu ainda chamo combatente, né? Entre 7 e 8 mil homens, porque tem a questão de férias, licença especial, mas assim, sim, mas 7 no a 8 total, mil homens. 7 mil, 8 homens e mulheres. Homens e mulheres, né? Agora, é muito difícil, né? Você até alcançar eu chamo essas funções, né? Não são cargos. Não, são funções. São funções. Essas funções todas. Aí eu pergunto, qual foi a sua maior dificuldade durante esse trajeto? Eu, digamos assim, eu diria até de confronto. Olha, De confronto com o civil, de confronto no dia a dia, ali. Eu acredito que o local, assim, que a priori, né, foi mais difícil, logo quando eu saí da assessoria de comunicação, na época, eu fui para o 5º Batalhão como tenente, já tinha ido para lá, voltei para comandar, né, em 2023, mas já tinha ido para lá. E naquela época, não foi nem assim de confronto, eu acho que era um pouco a novidade, né, a distância também, e tinha alguns estigmas, né, a gente ia dizer, porque o batalhão... E quando eu cheguei lá, eu vi que, né, não era tudo aquilo. Não, mas a área ali não é fácil, não. Não, a área não é fácil. Você está sendo muito... Mas a área do 5º Batalhão é pesada. É pesada. É muito, ainda é, né? A época já era, hoje também, né? Porque, infelizmente, a questão de violência, de até própria droga, né? De comandos extramilitares, né? Isso, então isso vai enfraquecendo um pouco assim a sociedade, né, naquele local, vai ficando à mercê de algumas questões, e isso reflete no trabalho da Polícia Militar, né, porque a gente que está ali para manter a ordem, garantir a segurança, e vai se tornando um trabalho realmente também um pouco mais pesado, né, realmente, eu digo assim, foi tranquilo, graças a Deus deu certo, eu passei, eu já estou em outro local, mas é uma área ainda que, assim, eu não digo que teria uma maior dificuldade, eu acredito que a gente encontra mais dificuldade quando a gente chega num comando, a gente não tem apoio. E assim, graças a Deus, eu sempre tive, né? Quando me deram a missão, também me apoiaram. Então, assim, eu acredito, eu não me lembro, assim, não me recordo de uma situação em que realmente eu diga, foi complicado isso aqui, né? Ou não deu para fazer. Ou você não quer lembrar, porque não é possível que o 5º Batalhão você não tivesse tido nenhum. Eu não estou dizendo problema assim com a tropa, estou dizendo problema mesmo. Sim, mas ali o problema ele vai ter em qualquer unidade. Eu tive problema no BPRV, tive problema no BPE, quando eu trabalhei lá, a gente descia aquelas grotas ali, tudo de madrugada, no operacional. Mas assim, eu acredito que talvez a forma como a gente vai resolvendo é o que vai, talvez, até tirando o peso que se tem, né? Mas, assim, não é fácil. Noite sem dormir, você virar, às vezes, assim, uma situação de... A gente tentando, enquanto comandante, reduzir os números e, de repente, tem um homicídio, tem uma situação... São situações que vão complicando para a gente, porque a gente quer realmente o melhor, a gente quer dar...
eu sempre que vou assumir um trabalho, eu dou o meu melhor. Eu quero modificar aquele local, eu quero trazer um ambiente melhor para os meus policiais e para quem está ali recebendo o meu serviço. Um exemplo, a gente estava no 5º Batalhão, a gente reabriu as bases comunitárias, a gente fez um projeto, voltou com um projeto que estava parado. Então, assim, com as crianças, que é o Meninos do Vale, então eles têm aulas de futebol, a gente buscou um local onde a gente não tinha ainda muito acesso, que é um bairro mais novo, que é o Vale Bentes. Não é um bairro, é um conjunto de apartamentos. Então, assim, onde eu posso levar um pouco social, né? Do social, porque você até comentou antes. A polícia militar é só prisão, a gente só se remete à prisão. Não, a polícia militar ela é um universo, a polícia militar ela é gigante. A missão dela, eu digo que a gente faz para além. A polícia militar, ela faz para além. A gente faz projeto social, a gente se preocupa com aquela comunidade onde nós, às vezes, não tem tanto acesso, onde é uma comunidade pobre, a gente tenta tirar aquelas crianças ali, que se a gente for analisar, esse não é a missão principal da Polícia Militar. Mas a gente tem o PROERD, a gente tem a Maria da Penha, a gente tem, na Rotan tem os Raiadinhos, a gente tem no 5º Batalhão os Meninos do Vale, a gente tem em Arapiraca tem o Pelotão Mirim, e a gente tem o Centauro Mirim. Então, a gente sempre tenta buscar onde a gente está, e não só, isso não só sou eu, mas onde a gente está, a gente tenta melhorar aquele ambiente. Então, é por isso que eu digo que a Polícia Militar ela é gigante, ela vai além, ela está todo dia se reinventando para levar uma segurança melhor para a sociedade. A gente vê o esforço do governo, do secretário Dr. Flávio Saraiva, investindo em tecnologia, em inteligência, trabalhando mais com as agências de inteligência. E outro fator assim, que é muito importante, né? É a integração. Ele consegue integrar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica, Polícia Civil, também com a Ronda no Bairro, que também são agentes de segurança, com a Polícia Penal. Então, assim, a gente observa esse movimento, os nossos comandantes, os comandantes, eles se unem, e a gente está nós estamos todos unidos no mesmo propósito. Então, isso... Estão no mesmo barco. E o propósito é o mesmo, de trazer de poder dar à sociedade mais segurança, porque eu também preciso dessa segurança. Isso. A gente faz para a gente faz para o outro. Então, assim, é por isso que eu digo, a Polícia Militar, ela é gigante, ela é para além. Ela faz muito. E tem uma coisa também que eu estou achando bonito, porque a educação, a gente tem que educar a criança para não prender o adulto. E a Polícia Militar está fazendo isso, com esses programas todos que vocês têm, que abrangem as crianças, os adolescentes, não é? Isso. Aí, de vez em quando, a gente vê o bombeiro levando criança dentro do carro, quer dizer, não dentro do carro, mas para a criança ver como é que é. Eu vi também uma foto de um comandado seu, mostrando como é que faz com rádio. Não é? Isso, a gente sempre faz o Dia das Crianças, a gente leva crianças para lá. A gente, até o próprio Corpo de Bombeiros, eles têm projetos com o Golfinho, que eu me lembro assim. Então, a gente está sempre buscando, eu falo, a gente, como segurança pública, né, trazer o melhor, né, trazer o melhor, proporcionar o melhor. E é como eu digo, se reinventando, né, buscando a melhor técnica de abordagem, a melhor técnica para aplicar aquele... conhecimento, sempre estudando, buscando, treinando, a gente faz muito treinamento. O comandante Paulo Amorim fez mais de 150 cursos, acho que está quase chegando a 190 cursos nesse comando dele, que são 3 anos de comando. Então, assim, buscando realmente capacitar a tropa, porque o resultado, né, ele é sempre para a sociedade. Interessante é saber, o telespectador saber, que existe uma concorrência muito grande, aí eu já estou voltando para o colégio, uma concorrência muito grande para entrar no colégio da Polícia Militar. Isso, eu passei pelo colégio também. Isso, eu sei, por isso que eu estou assim, jogando. A gente, é fantástico aquela escola. Até quem não conhece, né, quem tiver a oportunidade de ter seus filhos lá, por isso que tem essa concorrência tão grande. É uma escola tranquila, a gente não tem... tudo é muito acompanhado, né? Não vemos
Não vemos aquele pessoal que fica nas portas de escola, às vezes, para abordar um aluno, alguma coisa e outra. Não temos isso. Os alunos, eles têm a disciplina dele, também a disciplina militar, né? Hierarquia, disciplina. Mas as turmas de alunos têm os comandantes, né? Tem os comandantes, mas sem tirar, né? Eles são crianças, eles são adolescentes e eles têm todas as prerrogativas dele de criança e adolescente, a parte lúdica, tem tudo. Eu lembro que quando eu fui para a escola, para o colégio militar, eu cheguei lá e uma professora chegou novata e disse, vamos fazer um Halloween. Todo mundo aceitou. A gente faz festival de música. No ano que eu estava lá, levamos para o Teatro Deodoro, fizemos um festival de música. Então, eles são muito abertos aos projetos que a gente proporciona. Então, assim, eu fiquei encantada ao tempo que passei lá. Foi muito gratificante. É uma escola, assim, modelo. E eu vejo quão concorrido é, justamente porque é a propaganda boca a boca. Quem está ali, que sabe como é a escola, ela tem como... E além dos resultados, né? Tipo, o aluno ganha? Não. Você sabe que eu quero saber tudo, né? Não. Agora, nós, como é concurso, o soldado, quando entra, e o cadete, ele recebe. Desde aluno, ele já estuda recebendo. Porque são concursos públicos, né? Agora, eu pensava que o aluno recebia alguma coisa. Não. Nem quando ele é comandante, nem quando ele é... Ele recebe a melhor educação, o melhor tratamento. É o melhor salário, é o melhor salário que ele pode ter, não é? Isso, a melhor formação. E durante a sua trajetória, após o colégio militar, você já esteve na escola de cadetes, não é? Chama Sim, escola de cadetes. Academia de Polícia Militar. Academia de Polícia Militar. Eu acho aquela academia tão longe, tão deserta. Não. Aqui na praia, pertinho, frente para o mar. E ali tem lançamentos de livros também, que eu já fui. Sim. Um lançamento do livro daquele, ele já até se reformou, um coronel que tinha a cabeça grisalha, esqueci o nome dele. Lucena. Ele lançou um livro ali, foi muito interessante. E eu fui com medo, porque foi de noite, né? Não, mas é tranquilo, a hora é segura. E assim, aí vou lhe mostrar como também a polícia ela vai para além, né? Eu digo que a gente está sempre capacitando os nossos cursos, né? A gente, para poder alcançar novos postos, a gente tem cursos durante a nossa formação. Um exemplo, a gente que é oficial, eu faço o CFO, que é o curso de formação, são 3 anos, mas para galgar o posto de major, assumir as funções de major, tenente-coronel, eu preciso fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais, né? Ele vai habilitar ao próximo posto. E a gente tem o último posto, que é o CECEM, que é o curso de comando de Estado-Maior, que a gente faz para poder chegar ao posto de coronel. Né? Então, assim, a gente está sempre se especializando. A polícia, ela não para. E a gente, às vezes, tem aquela ideia, né? Entrou ali e... Não. Nós temos, assim, nossos trabalhos têm trabalho de conclusão de curso, artigos científicos, tem produção de livros. Então, assim, tem muitos... porque, assim, é só conhecendo mesmo para entender melhor a nossa instituição. Mas eu acho a gente fica só com estigma, às vezes. Mas eu acho muito interessante o que você está falando, porque quem não conhece acha que a polícia é prender e punir só, né? E isso é um estigma muito ruim, né, Josiane? Mas é isso que a gente tenta mostrar através da comunicação, né? A gente tenta mostrar quem tem acesso ao nosso Instagram, quem tem acesso aos nossos sites, a gente está sempre mostrando o que a polícia produz, o que a gente está fazendo nas nossas ações sociais, os nossos projetos, os nossos eventos. E, assim, de forma integral, acho que às vezes eu digo que as pessoas precisam conhecer um pouco mais, né? Buscar. Porque a gente tem, sim, essa missão de prender, né? De conduzir, a gente nem prender, a gente conduz. Aí a civil vai... Isso, a gente tem, sim, essa função, né? De segurança pública, de manter a ordem, de fazer patrulhamento, de fazer... Tudo isso faz parte. É o nosso mistério. Mas, como eu lhe disse, a gente vai para além. A gente faz além disso. Eu vou deixar ela novamente de saia justa. Ainda existe, é claro que ela não vai dizer, né? Ainda existe aquela rixa entre a civil e a militar? Ou conseguiram... Eu acredito que eu não vejo mais isso. Até eu falei há pouco na questão da integração. Né? Como a gente tem conseguido estar juntos, trabalhando com o doutor Saraiva,
Isso ainda melhorou mais, né? Isso. Mas aí você não acha que existe mais esse... Não, eu acredito que cada um tem um papel, um começa quando termina do outro e eu sempre vi muito com o respeito que existe entre as instituições. Então, a gente hoje trabalha mais junto, pela própria gestão do secretário, mas assim, eu acredito que o respeito sempre existiu. Isso é muito importante. E eu acho que isso vai modificando muito à medida que as pessoas vão dizer assim, os antigos que tinham aquele vício, não é vício de droga não, aquele vício daquela maneira de agir, aí vem outros e que são treinados para agirem de outra maneira. Não é assim também, José? Isso. Inclusive, eu tenho amigos que saíram da Polícia Militar e hoje são delegados, né, fizeram curso comigo. E não sei se é por isso que a gente já vê como mais tranquilo, porque para mim sempre teve acesso livre, sempre que eu precisei, eu tive esse apoio da Polícia Civil, sempre que precisei, enquanto, às vezes até fazendo procedimento, precisa de um documento, o pessoal sempre agilizou. Eu nunca, assim, eu particularmente nunca tive nenhuma situação. E eu também não vejo isso, eu acho que às vezes fica muito aquela mística no ar, né? Porque antiga. Antiga. Mas como eu já sou uma geração um pouquinho mais nova, eu não vejo isso. E hoje, principalmente, eu digo que a gente tem uma integração, assim, muito, muito, muito boa. Então, é legal de trabalhar, a gente precisa de uma coisa que está... Vou dar um exemplo, a gente na comunicação mesmo, a gente tem um grupo, então a gente já troca ali todas as informações nesse grupo de WhatsApp. E assim, a gente trabalha muito próximo. Não tem As mídias sociais ajudam muito, né? Isso, e a gente tem trabalhado muito junto, a gente faz coletiva junto, a gente, quando tem uma ação... então, eu não consigo ver... Mas se teve lá atrás, né, se todo mundo fala, deve ter tido alguma situação, mas eu não vejo isso, né, nos tempos atuais. Eu vou sair um pouquinho para perguntar. A polícia científica não está subordinada à polícia militar? Não. Ela compõe a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros. O chefão delas, digamos assim, desculpe assim a maneira, é o doutor Saraiva. Isso, na verdade foi Saraiva. E o doutor Saraiva é uma pessoa muito benquista, né? Ele tem aquele jeito dele fechadão. Agora eu vou dizer uma coisa, eu estou com saudade de você, viu, doutor Zé Carlos, delegado? Você nunca mais falou comigo. Estou cobrando. Depois que você teve filho, depois que você não fala mais comigo. Estou lhe cobrando. Doutor Saraiva, manda o Zé Carlos falar comigo. Que é muito interessante. E eu acho que isso também, sabe, Josiane, vem do governo, vamos dizer assim, do governo. Porque o Estado só funciona bem se o governo tiver um funcionamento que agregue aquilo. Isso. Que ele não queira também que as forças de segurança sejam separadas. Eu acho que vai muito do governo. E eu acho que o nosso governador Paulo Dantas, ele também é uma pessoa agregadora, e as pessoas-chave que não ficaram do doutor Renanzinho, que eu chamo ele doutor Renanzinho, ele colocou outras também muito boas ali que estão... Você vê que a gente só vê os líderes executando os trabalhos. Aí, claro, o governador, ele atua, ele fala, mas ele deixa muito as lideranças dele. Eu não sei se vocês já notaram, independente de partido, independente disso, daquilo, como as lideranças do Paulo Dantas têm liberdade para falar, para dizer as coisas. Isso, e também a gente observa, assim, teve um olhar muito voltado para a segurança pública, né? Acho que para todos os setores, mas assim, a gente que é da segurança pública, a gente percebe esse olhar para a gente, esse investimento. Viaturas novas. Isso, esse investimento,
de dar certo, né? De fazer com que realmente flua. E a gente tem, né? Hoje, como eu falei, eu vejo que é uma tríade, tecnologia, inteligência e integração. Isso tem levado a nossa... Tecnologia, inteligência e integração. Integração. Porque a gente tem, hoje nós temos coletes de última geração, pistola Glock, a gente tem viaturas novas de ponta. Então, assim, investimento nos drones, como você havia falado. Eu quero falar um pouquinho também dos drones. Eu sei que não é sua área. Não é, mas mas você sabe. Sim, então são investimentos que vão facilitar. Os drones, você sabia, meu telespectador, que nós, em Alagoas, já temos drones na segurança? Com a palavra a coronel. Então, continuando essa questão de tecnologia, né? São investimentos que são feitos e que fazem com que a gente tenha um resultado melhor. Na Sexta-feira Santa, né, da Semana Santa, a gente lançou, juntamente com o secretário de Políticas de Segurança Pública, Patrick Madeiro, a gente foi para a Orla e a gente fez o lançamento justamente das operações monitoradas com o drone, né, nas unidades do comando. Eu acho que nós temos até aqui também, mas se não tiver, não tem problema. A gente fez não só o vídeo institucional, mas a gente apresentou para a imprensa, né, para quem estava no local. Ele, juntamente com o monitoramento, eles vão ajudar justamente aqui, não só a fazer o avançado, porque de cima eles conseguem visualizar melhor os locais, até facilitando, poupando um pouco o homem e até o animal, né? Às vezes o cão do canil ele tem que ir para entrar naquele local, mas de lá de cima você já tem uma imagem, ajuda nas abordagens. E não só isso, mas ajuda no reconhecimento facial, porque às vezes tem pessoas desaparecidas, tem pessoas que são procuradas. Então, tanto o monitoramento... Eu tinha colocado aqui, reconhecimento facial. Isso. Então, tanto o monitoramento como o drone, eles associados, eles vão trazer resultados. Você chama monitoramento só as torres? Sim, as torres de monitoramento. Além das torres, as câmeras, mas hoje bem mais as torres, até porque elas têm o botão. Você aciona o botão e chega uma viatura para solucionar aquele problema, né? aquela solicitação. E a gente tem tido bons resultados. Esse é um trabalho da Secretaria de Segurança Pública, né? O monitoramento fica por lá, mas ao acionar, tanto vai a Polícia Civil, Militar, a Ronda no Bairro, e a gente tem tido resultados muito bons de ter observado o vídeo monitoramento, uma ocorrência, ter sido acionado o vídeo monitoramento não tem ninguém ali dentro não, né? Não, fica Não, eles ficam na Secretaria de Segurança Pública. A ignorância é nossa mesmo. Tem uma sala, né, onde eles ficam acompanhando todas as... É onde tinham as câmeras antigamente? Sim, lá na Secretaria de Segurança Pública eles fizeram uma sala são vários monitores, Isso não é assunto dela, não, mas não eu tô mas puxando. Mas justamente para fazer esse acompanhamento 24 horas. E a gente tem aí lá é que vem o que está ocorrendo e acionam isso, pelo próprio a viatura mais perto. Isso. Ou quem estiver mais perto. Isso. Gente, isso é um espetáculo. E a câmera coisa de monitoramento, ele roda, né? Ele vem todo... ele gira. 360 graus, né? Sim, mas quando ele gira, ele de qualquer maneira, o monitoramento está em 360 graus? Sim. Tá? Porque a gente tem que saber, Não que, graças a Deus, a gente tenha medo, mas é um equipamento muito bom. E é interessante, como eu havia falado, né, só reforçando, a gente está sempre se reinventando, né, buscando novas formas, estudando as tendências, olhando acompanhando outros estados, países, para poder trazer o que a gente tem, né, o que a gente puder de melhor para realmente oferecer uma segurança pública de qualidade para os cidadãos alagoanos, né, para a gente. Aí as minhas perguntas, às vezes deixam, que não tem nada com a Josiane. Quer dizer, com a função dela. Os drones, as pessoas que manobram aquilo são militares? Sim. E eles foram treinados para aquilo? Sim. E a gente também está buscando treinar, porque assim, algumas unidades também possuem. Foi apresentado aqueles maiores que ficam lá no BOP, né, que
Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, e eles ficam com as unidades, né, do Comando de Missões Especiais, que foi reativado, no caso, compreende a Rotam, Cavalaria, compreende o Canil, o BOP e a COPS, que também no Sertão. Então, esse comando, eles já estão utilizando nas operações a aeronave não tripulável, que é o drone, para fazer o avançado. Né? Já para de cima, já fazendo aquele acompanhamento. E a gente vai tendo resultados cada vez melhores, principalmente nas operações, né? Quando você vai fazer alguma operação que é à noite, eles têm visão noturna. Né? E vai tendo todo... É a tecnologia mesmo chegando para ajudar. A Lagoa está com alta tecnologia. Se você não sabia, vai estar sabendo agora, não é? E os helicópteros? Porque eu vejo muito helicóptero passando. Realmente agora é uma área que eu não que você não sabe, mas tem os helicópteros. Sim, temos. E eles são uma unidade separada, como tem, vamos dizer assim, o BOP, mas o BOP tem helicóptero. Mas não é a área dela, eu não vou deixar ela mais em calça justa ainda, que eu quero saber tudo, como o meu telespectador também, né? É isso. Mas já saber sobre o drone, sobre os monitoramentos, já deu assim a gente. Ela agora que vai ficar enrascada. E vai vir mesmo as câmeras do. A Cláudia querendo entrar em detalhe. Detalhe, olha, eu sei, Josiane, desculpe, mas é porque a gente não tem oportunidade, né? É você dizer assim, não é da minha área. Essa daí eu vou deixar para a Secretaria de Segurança Pública, porque vou trazer aqui o Saraiva. Não é? E agradecer a ele por você estar aqui e eu fazendo você entrar até na área que não é sua. É interessante, não? Eu acho esse negócio de ter drone, eu acho espetacular, porque a pessoa de um determinado local vê tudo o que está se passando longe. Isso. Que o drone tem uma abrangência, dependendo do aparelho, né? Tem uma abrangência, a gente vê que já estou fazendo um adendo, até nessa guerra agora da Ucrânia, da não sei o quê, o drone se desloca com um míssil para ir, quer dizer, não precisa o homem estar lá, o homem está aqui só no drone, né? E é um espetáculo, viu? A gente ter essa segurança ao nosso redor, não esse do míssil. Foi um adendo que eu fiz, enfocando a guerra que está havendo lá, que não chegue nunca para o lado de cá. Mas o que... Cachorro você não sabe, né? Ela ri comigo. Porque nós temos as especializadas, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Quando eu fui assumir o trânsito, então eu tive que focar muito mais na área de trânsito, justamente para poder realmente comandar e entender do que eu estava fazendo. Eu nunca fui para o canil, então eu não tenho essa experiência com os cães. Peraí, o que você comandou do trânsito foi de toda Alagoas? Era. Gente, aí eu fico assim, quantos dias você passava em casa? Mas a sede era aqui em Maceió, né, lá no complexo ali do Detran. E ela... Aqui... Caiu meu ponto. A sede é lá no Detran, lá em cima naquele complexo do DR, que tem o Corpo de Bombeiros e o BPRV, lá na parte ali de Satuba, logo no comecinho, próximo à antiga PRF. E a gente viajava muito, sim, muito, né? Reunião, Arapiraca, reunião da Amiro Gouveia, operação. Então, eu sempre viajava bastante. Mas foi bom, foi maravilhoso. Eu acho que você, sim, foi abençoada, porque passou e está passando por essas funções todas e muito bem conceituada. Obrigada. Muito bem elogiada. Muitas vezes até invejada, viu? Eu digo, mas isso aí faz parte já do dia a dia. O que mais que você tem que falar da polícia para o meu telespectador?
Bem, a Polícia Militar é porque eu sou encantada pela minha instituição, eu gosto da minha profissão, né? E assim, eu gostaria que as pessoas elas conhecessem um pouco mais, elas realmente acreditassem na instituição, porque o nosso objetivo é sempre o melhor. Pode haver uma situação ou outra que aconteça, mas a nossa missão, o nosso objetivo é sempre levar o melhor para a sociedade, né? Então acreditem nessa instituição, que ela é gigante e ela está ali fazendo o que talvez muitas pessoas não gostariam de fazer, né? O nosso trabalho ele é árduo, mas ele é gratificante, porque em você salvar uma vida, em você tirar uma arma da rua, né? Quando você prende uma pessoa que está armada, que iria cometer assaltos, que poderia cometer homicídios ou tentativas de homicídios, você está salvando vidas. Então, é muito gratificante você poder ajudar uma pessoa, você poder, muitas vezes até uma orientação que você faz, porque a gente é parado na rua a todo instante. Ninguém quer a polícia perto, mas tudo é a polícia. Então, eita, chama a polícia, vou chamar a polícia. Quantas ocorrências a gente não está passando no retorno para a unidade ou está somente se deslocando e a gente vai ali. Então, assim, eu queria que os telespectadores eles conhecessem um pouco mais da nossa instituição e confiassem na nossa instituição, porque a gente está sempre buscando o melhor para vocês, o melhor para a sociedade. Interessante, Josiane, que você, onde chega, você é tão querida que já estou me avisando aqui no ponto que já está na hora da sua coletiva. São as missões, né, da comunicação. Ela tá agradecida e realmente, olha, vamos passar esses últimos vídeos e com eles nós vamos nos despedindo, não é? Porque olha lá, eu falei cachorro porque eu gosto muito de cachorro. O canil ajuda muito nas ocorrências, nas nossas operações na rodoviária, porque eles fazem a parte, né, de farejamento, e a gente consegue, ninguém vai abrir a mala de ninguém, mas eles farejando, a gente tem como ir direto, né, no ponto. E aí são as minhas lembranças, né, do BPRV, o batalhão que... foi meu primeiro, vídeo, né? Pequeno coisa, nós vamos terminando por aqui. Isso. Com esse vídeo, e eu vou... Olha lá. O treinamento, a gente estava correndo com a tropa. E você também. Sim. Agora tem uma coisa que eu só queria dizer, você não anda armada. Ando sim, eu não vim para cá por conta do programa. Muito obrigada pela sua presença e que Deus lhe abençoe sempre, sempre, sempre. Amém, muito obrigada. E muito obrigada e agradeço ao comandante Amorim, não é? Tá certo. Por você estar aqui também. Eu agradeço a todos, né, que estão nos assistindo. E assim, é um prazer enorme. Eu gosto muito de você, Cláudia. E assim, me senti em casa. Eu sou muito assim, cheia de preconceitos, de conceitos, não é? Mas nós vamos ficando por aqui, senão a gente não termina. Tá certo. Minha querida Tenente Coronel Josiane Lima deu aqui uma ampla explicação e informações sobre a Polícia Militar. Muito obrigada. Por nada.